bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, com base na lição da Escola Sabatina Jovem, com o tema Fidelidade, todos os recursos e bens que Deus deu a gente, o tempo, o templo, os talentos e habilidades que Ele deu a gente inatas ou adquiridas, os recursos, o sustento e, sobretudo, também a questão do cuidado com a terra, onde Deus colocou a gente, onde a gente vive, nosso lar, nossa vizinhança. Aqui a lição vem mostrando formas práticas de como a gente usar todos os recursos que Deus deu para a gente e como a gente reconhecer Ele como o dono de tudo, o criador de tudo. Eu queria desde já agradecer você que está acompanhando a nossa temporada. Estamos passando aí passamos na metade aí praticamente dessa temporada. E queremos desde já agradecer você por estar acompanhando nosso bate-papo, geralmente muito informal, entre amigos, como é também na sua igreja. E a nossa intenção é que esse recurso, esse podcast em áudio e em vídeo, seja um recurso a mais, além dos vídeos diários, dos resumos semanais, de todas as plataformas que estão disponíveis para vocês aí também, para que você tenha recurso, material, para você se preparar aí, para ter um trimestre, uma temporada incrível de crescimento, de recapitulação e aplicação do conteúdo do estudo da Bíblia de cada semana. Bom, nós temos a alegria aqui de ter aqui conosco hoje, mais uma vez, essa bancada incrível, gente. Curti demais o último encontro. E eles estão com a gente aqui mais uma vez aqui. Ele está aqui com a gente, ele é responsável. Na verdade, eu estou aqui, gente, não sei porque eu estou aqui, sabia? Porque ele que é o responsável por essa área da Escola Sabatina, do crescimento espiritual através do estudo da lição. Pastor Leonardo Barbosa! Tudo bom, Léo? Bem-vindo mais uma vez aí ao nosso podcast No Contexto. Obrigado pela parceria de sempre aí. Muito obrigado principalmente pelo convite, por estar aqui com vocês. Nosso querido Fabrício Lion, muito obrigado. Participar do No Contexto é algo maravilhoso, principalmente é revigorante. Mas está sempre em ótimas mãos. O desenvolvedor de tudo isso foi você. Ai, sim, parabéns. Você é a minha inspiração. O suco tá garantido. Tá ficando caro isso aqui já, viu, cara? Meu dupla, Meu esse pai cara. do céu, cara. Nós brincamos. O almoço Mas vai ter que sair agora, não tem jeito. vai ter que sair. Essa rasgação de seda aí. Vai ter que viu? sair o almoço. Mas nós temos aqui também o prazer de apresentar amigos. Pastor César, nosso MDA, Olha aí. a mente mais brilhante dessa associação. Olha aí. Esse cara é demais. Mistérios de desbravadores e Que isso, aventureiros, rapaz, né? Eu acho que o almoço vai ser por minha conta. Ele tá começando muito bem, né? O cara tá começando bem. Mas falando sobre MDA, é isso aí, gente. Olha aqui, ó. Primeiro lugar, camiseta. Olha aí. Eu vou, tá certo aqui, ó. Ministério Jovem tá carregando no peito aqui. Mas é claro, eu vim hoje de lenço. Nossos bravadores aqui, ó. Parceria completa aí, mano. Parceria completa. Obrigado, pastor Fabrício. Eu queria fazer essa rasgação de cedo para ver se o almoço garantiu o almoço e tal, Não enfim. precisa mais, né? Mas eu vou fazer agora para comunicação, sabe por quê? Aí. Porque hoje continua com a gente a inoxidável, a top das galáxias, Gabriela, top das galáxias, olha só, né? Vida da comunicação APL. A comunicação APL é o que é por conta dessa jovem aqui. Gerente de Ela tem uma comunicações, mente né? brilhante, está à Olha frente aí. de tudo, inclusive do podcast. Gabriela, parabéns, Gil, parabéns. E tamo junto. É uma alegria trabalhar com você e é uma alegria fazer esse podcast aqui junto com você e com o pastor Fabrício, que ó. Todos os bastidores e produções tá aqui, né? Obrigada pela apresentação. Todo mundo mente brilhante aqui hoje, então, tô vendo, né? Tá começando a ficar estranho, assim, tá? Todo mundo é brilhante, tudo excepcional, tudo inoxidável, né? Vai que... é tudo verdade, gente. E a gente tá aqui de novo, né, na bancada, apresentado pelo pastor Fabrício Leão, que além de Ministério Jovem, ele é o líder de comunicação também da PL, Olha né? aí. Prazer estar com essa equipe, Gabi. Obrigado aí por estar com a gente aqui e também por estar acompanhando aí, não só na produção, elaboração, toda a parte aqui de pré-programa, junto com a equipe aqui também da comunicação. A gente fica muito feliz de poder participar de um projeto como esse, que possibilita tantos jovens aí a despertar mais ainda o interesse em estudar a Bíblia, voltar-se para a palavra, ter um contato diário com a palavra de Deus. E a lição, esse guia tem sido um recurso muito bem utilizado. E o podcast existe para isso, para popularizar, para motivar você a continuar aí estudando a Bíblia e aprendendo como usar todas as bênçãos que Deus deu para você neste mundo aqui, tá? E nós queremos também aqui agradecer você que tem acompanhado a gente. Aliás, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue aí, você que está aqui em São Paulo, em algum lugar do Brasil ou fora do Brasil, vai lá, segue a gente, Jovens Adventistas
APL. Você pode acompanhar ali os bastidores de cada semana, quem são os que vão estar participando, os cortes, o néctar ali do episódio da semana, além de todas a agenda em parceria aqui com os exploradores, aventureiros, que é, na realidade, o grupo aí que está liderando esses ministérios são um só, a gente vê essa realidade na igreja local, e nós queremos agradecer a você que tem acompanhado aí, também compartilhado esse conteúdo. Não esqueça também de acompanhar lá no nosso canal do YouTube, @paulistaleste. Você acompanha também lá e pode ver o recurso também da minutagem, e no dia que mais você precisa, quem sabe, aprofundar um pouco mais, tem um insight, você que vai compartilhar ali o resumo da lição na sua classe Escola Sabatina. A ideia é que esse podcast contribua individualmente e para você também ser uma bênção lá no seu coletivo, na sua comunidade, na sua igreja local, tá bom? Bom, a gente queria começar esse momento, como você começa aí também, sozinho com a Bíblia, quando você vai começar a ter o seu contato pessoal com Deus diariamente, ou também na Escola Sabatina, aqui não vai ser diferente. Eu queria pedir ao pastor César Nascimento, por favor, faz uma oração, pede a bênção de Deus aí pra gente, por gentileza. Vamos orar, vamos orar. Nosso bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor está nos concedendo e pela oportunidade de estarmos mais uma vez com a Tua palavra aberta, Senhor, para aprender de Teus ensinamentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente na vida de cada um dos nossos espectadores, aqueles que estão ouvindo o áudio, onde estiverem, que eles possam estar também com a mente aberta para receber a influência do Teu Espírito Santo, aprender novas verdades para suas vidas e, é claro, colocar em prática para dessa forma estarem ainda mais preparados para o breve retorno de Cristo Jesus. Amém. Essas bênçãos pedimos e agradecidos oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos de tirinha, gente. Eu queria que vocês olhassem para a sua lição. Tem aqui 2 momentos, tem alguém de boca aberta ali, impressionado. Porque quando você começa a ler a história desse cara, gente, nossa, você fica dizendo, cara, como é que ele conseguiu fazer isso, mano? E é uma realidade, né? E a tirinha já começa assim. Eu queria que vocês aí, olhando para a tirinha, minha cara diante da energia caótica desta cena. É claro que a gente vai ler o texto ali, ver o apanhado, o registro bíblico sobre esse episódio, né? Esse personagem que, cara, como a gente para ver alguém que era o representante de Deus ali para o povo e tal, chegar a um nível como esse, não temos outra atitude a não ser ficar de boca aberta, né? E aí, qual foi a impressão de vocês na tirinha da semana aí? Energia caótica é um termo que os jovens usam bastante, né? Para representar o quão doido a vida pode estar, ou o ambiente que você está também. Então, a menina visualizando esse rei doido, realmente, tipo, o que tá acontecendo no templo? É realmente uma energia caótica. E eu só olhando essa figurinha, né, a tirinha, eu só conseguia pensar naquele meme também do tô passada, chocada, tipo, o que tá pegando, né? É isso aí. E aí, galera? A galera tá ali olhando, meditando. Os jovens estão meditando. Meditando. E aí, tem ali uma lua, ali um astro ali atrás, tem ali também uma espécie de estátua ali. Olha, para mim é o seguinte, né? Eu vejo aí a idolatria, mas o que me chama atenção aí nessa idolatria é o seguinte: esse rei, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento verdadeiro, da verdadeira adoração. E ele trocou a verdadeira adoração pela falsa adoração. E por isso nos causa realmente um choque. Como que pode alguém que tem um conhecimento cair a tal nível, né? De fazer algo contrário à vontade de Deus. Acais era um rei de Israel, né? Era. É isso aí. O tema da semana, inclusive, eu nem mencionei aqui, mas é o doador ímpio, né? Como é que alguém pode ser doador? Né? A gente imagina alguém doador, né? Alguém que está desprendido, né? Dá algo que é seu, né? Compartilha e tal, oferta, etc. Como é que o cara pode ser doador e ímpio? É possível? Essa semana a gente vai, quem sabe, chegar a uma conclusão de que isso é possível, né? E aí, Léo? Você vê, nós conseguimos enxergar também que não existe limite pro ser humano. Ele vai... E até onde ele pode ir, né? Até onde ele vai. Quando se afasta de Deus, né? Essa é a questão. Você vê um rei usando utensílios sagrados e indo diretamente para a idolatria com Baal. Então, até onde vai o limite do ser humano para conquistar aquilo que ele quer? Para ele não ser... Ele garantiu o que ele quer. Né? Ele garantir o que ele quer e não receber algo... Não descontrariar a vontade dele. As pessoas querem com que as suas vontades sejam aceitas a qualquer custo, independentemente se eu esteja certo ou errado. Então parece que, já que era alguém que conhecia a Deus, né, vinha de uma linhagem de pessoas que também conheciam a Deus, né, você percebe que quando a pessoa realmente tira Deus do centro da sua vida,
deixa de adorá-lo, banaliza, pisa, rejeita, apostata, dá as costas para aquilo que é verdadeiro, que é poderoso, que realmente pode proteger, pode guardar. A gente percebe que assim, a tendência natural é a pessoa ir a níveis baixos, né? Incrível como isso pode acontecer. E o mais interessante de tudo, né, é que não há de fato limites, né, para quando alguém se afasta de Deus. A gente vai perceber isso de cara que no texto que a gente vai ler, que é muito forte, a gente vai ler aqui. Se torna um Você caos. tem uma noção de até que nível esse cara chegou aí, esse rei chegou aí. E é interessante, né, porque a idolatria é mais do que um ato de se dobrar diante de um objeto, de um ser, de um astro, né, que a gente sabe que é inanimado, etc e tal, né. Mas no fundo, é a forma de dizer assim, esse Deus aqui, que eu vou rejeitar, no caso, estava rejeitando a Deus e tal, ele é controlador, né? Ele é dono, ele é superior a mim, ele que dita como é que tem que ser. Aquele outro lado eu posso tentar manipular, eu posso tentar, né, bajular, agradar, para que ele faça, no fundo, o que eu quero, né? Uhum. E isso é terrível, né? Quando você vive uma experiência não de submissão, mas de querer ditar como tem que ser, e garantir a sua própria subsistência, o plano, etc. Bom, a gente vai ler aqui o tema da semana, que é Acais, o doador ímpio, e o texto assim já começa muito chocante, de 2 Crônicas, capítulo 28. O texto da recomendação da lição é a partir do 16, mas eu vou ler o verso 3, que já está muito forte, já começa assim, já olha o nível que ele chegou, o reinado de Acais, que era o reino de Judá, né? O reino de Israel foi dividido em duas partes, havia o reino do norte, o reino do sul, que era Judá. E aqui diz que ele chegou, já após ele rejeitar a Deus e dar as costas para Deus, ao contrário de Davi e tantos outros que vieram depois dele, diz aqui no verso 3 que ele queimou sacrifícios no vale, verso 3 do capítulo 28 de 2 Crônicas, de Ben-Hinom, e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício. Imagina aqui, tentando imaginar essa cena. Imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no altar das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. A partir do verso 6 diz que nessa época o rei Acais enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. E é interessante, né? Havia todo um contexto aqui, ele estava se sentindo ameaçado, os edonitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades de Cifelá, no sul de Judá, conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Ai, Jalon, Gederote, bem como Sucó, Tímina e Gizom, com os seus povoados. Então ele estava sendo invadido de todos os lados, ele estava desesperado. Imagina, o Senhor humilhou Judá por causa de Acais. Ele nem entendia isso, né? Que o povo estava sendo conquistado, preso e cativo por conta da sua própria desobediência, né? Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel a Deus. Note, o texto seguinte vai descrever que ele fez de tudo, né, para poder garantir proteção, e ele poderia recorrer a Deus, poderia se voltar para Deus. Diz que ele começou a tentar fazer alianças, né, e foi pedir ajuda, inclusive aqui, de outro rei, no caso aqui, Tiglat-Pileser, da Síria, e queria ajuda, né, a esse rei, e isso só causou mais problemas. Ele chegou a fechar as portas do templo, blasfemar dos objetos sagrados, né, e ao invés de se voltar para Deus e cultuar a Deus e correr, como foi um outro rei, quando foi pressionado, né, pelos inimigos, ir até Deus e contar o que está acontecendo para Deus, foi pedir ajuda não só aos reinos ou reis que não temiam a Deus, mas inclusive fazer ou recorrer aos deuses desses reis, né? E chegou a não só a sacrifícios, né, de ofertas e tal, cultos, né, adorando esses deuses, se prostrar, etc., mas chegou a sacrificar seus próprios filhos. Olha que nível ele chegou. O verso 26 diz que os demais acontecimentos do seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão todos registrados nos históricos dos reis de Judá e também de Israel. Acais descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Imagine, o cara morreu sem honras, né? Uhum. Morreu longe do lugar que os reis que eram fiéis a Deus foram sepultados. Que adianta você dedicar uma vida toda querendo garantir proteção, cuidado, manter o seu reinado,
longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe dos princípios de Deus. Bom, aqui o texto já começa, o César queria que nos ajudasse aqui, já falando sobre sacrifício do filho. Como é que foi essa experiência? Tem até aqui uma experiência aqui de uma pessoa também que chegou nesse momento de se afastar de Deus, entrar num mundo mais oculto, aí passou por essa experiência e saiu fora. Mas César, eu queria que você nos ajudasse a contextualizar. O texto aqui já diz muita coisa, mas nos ajude, a quem está acompanhando aí, a contextualizar a gente aqui na parte do domingo. Maravilha. Gente, é o seguinte, aqui conta a história de um empresário que ele acabou procurando aí, né, um sacerdote ocultista, e diz que o sacerdote começou a exigir dele sacrifício de animais. Bom, aí já começa algo bem diferente, né? Sacrifício de animais na era que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo, mas pedia sacrifício de animais. E ele levava o sacrifício de animais e realmente começou a dar certo na vida dele a questão da prosperidade. Ele se tornou uma pessoa muito próspera, tinha caminhões, está dizendo aqui, tal, frotas e frotas de caminhões, era um homem muito próspero, só que é o seguinte, o inimigo, meu amigo, quando você dá alguma coisa para ele vai querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí chegou um momento lá que o sacerdote disse, olha, agora você realmente quer continuar com a sua prosperidade, você vai ter que... Quer manter? Quer manter, então você vai ter que agora fazer o sacrifício do seu filho. Será que você está disposto a fazer isso? E aí diz que então ele colocou a mão na consciência e disse, não, eu estou indo longe demais. Resolveu abandonar tudo. E interessante que ele abandonou tudo e ele começou a perder tudo. Vem fácil, vai fácil. Começou a perder tudo, perder tudo. Aí chegou um momento que ele não conseguia mais nem sustentar a família, a própria família. Enviou a família lá, né, para o sogro dele, para casa do sogro dele e tal. E nesse meio tempo ele conhece alguém adventista do 7º dia. Conhece uma viva alma que diz o seguinte, não, eu vou receber estudos bíblicos. Recebe estudos bíblicos, a família se batiza. E o que é interessante, ele diz o seguinte, olha só o que ele fala aqui ainda na história. Diz assim, ó, agora eu tenho paz e liberdade, porque adoro o Criador dos céus e da terra. Veja, ele não tinha a frota toda que ele tinha, talvez ali, a riqueza toda que ele tinha, mas uma coisa ele tinha, paz. E paz liberdade. E liberdade. Paz e liberdade. Então esse daqui é um ponto importante pra gente, né? Nós descobrimos que às vezes as nossas ofertas, elas não são direcionadas da forma certa. Ou seja, esse rei Acas aqui, agora trazendo para o rei, ele estava direcionando a sua oferta, mas para os demônios, para um ídolo. Ele não estava direcionando a oferta da forma certa. E é claro que eu já gostaria aqui de fazer as aplicações, devidas aplicações à nossa juventude. É claro, não posso deixar. Sim. Sabe, é o seguinte, às vezes a gente fala da idolatria e quando a gente fala sobre a idolatria, a gente pensa que ídolo é uma estátua, ídolo é uma pedra, ídolo é um pedaço de madeira, o ídolo é um gesso. Nem sempre. Sabe que o ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Uhum. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus se torna um ídolo. Um dia, eu posso contar uma historinha aqui rapidinho. Um dia eu fui numa igreja e tinha um irmão que tinha um Escort XR3. Não sei se vocês lembram desse carro. É negócio antigo mesmo. Eu não faço ideia. Nem faz ideia o que seja isso, né? Mas é o seguinte, ele tinha um Escort XR3 e era vermelho. Gente, ele cuidava daquele carro, o carro dava para se espelhar no carro, era lindo demais. E eu lembro que atrás estavam dizendo assim, ó, propriedade exclusiva de Jesus. Eu disse, que legal, ele tem o carrinho e cuida porque ele sabe que não é dele, é de Jesus. Um dia eu chego na igreja de manhã, ele tá brigando, esse irmão aí, que era um ancião da igreja, brigando com outro ancião. E aí eu cheguei lá... O nome dele? Brincadeira, brincadeira. Não podemos, só oramos por ele e tal. Mas enfim, ele chegou lá, né, eu brigando, eu disse, o que aconteceu? Ele disse, não, você acredita aí que o irmão quer que eu pegue meu carro e vá buscar uma família para vir à igreja hoje. Eu acabei de lavar meu carro ontem, encerei meu carro ontem, e lá onde eu tenho que buscar essa família tá cheio de lama. Eu vou colocar meu carro na lama? De jeito nenhum. Não era de jeito. Mas aí eu falei para ele, disse, meu amigo, vem aqui, você viu o que tá escrito aqui? Ele disse, mas se Jesus quiser que eu coloque o carro na lama, ele vai ter que vir pessoalmente aqui autorizar. Você percebe? Ou seja, aquele carro era um ídolo para ele. Infelizmente, aquele carro era um ídolo para ele. E às vezes a gente coloca ídolo nos carros. Tem jovens por aí que colocam ídolo nas namoradas, no namorado. Tem gente que idolatra o corpo, sabe? Tem que ter o corpo desse jeito, daquele jeito, idolatra o corpo. Tem gente que coloca ídolos no telefone, redes sociais, isso, aquilo. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus se torna um ídolo pra gente. E aqui diz que esse rei sacrificou o próprio filho. Nossa. E às vezes a gente fica pensando assim, quer ver? Não, ele sacrificou o filho, eu jamais sacrificaria meu filho. Será que às vezes a gente não dá mais atenção pro trabalho? Trabalha de manhã, sai de manhã, volta à noite para casa e o filho fica com quem?
Às vezes sozinho em casa. Às vezes nós estamos sacrificando o filho sem levarmos em conta. E não é só o filho. Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser os pais. Pode ser o futuro, né? Pode ser o futuro. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas esse é o contexto aqui. E a gente vai seguir porque nossos amigos têm contribuições. Em troca muito de importantes. sucesso, Satanás pedirá tudo que a gente mais ama. Aí, ó, tá vendo? É incrível, né, cara? Ô, É incrível. Pastor Oi, Fabrício, oi, oi. eu tenho um filho especial. Aham. Meu filho é autista, Telzinho. Telzinho. Uma figura. Gosta de acordar, né? Gosta de acordar papai 4 horas da manhã, catar, daí de repente a gente tá dormindo assim, ele chega rastejando os pezinhos e com aquele dedinho fininho, parece um cotonete, aquele que exame de Covid, né? Ele mete o dedo no nariz, a gente vai dia. Uma forma maravilhosa para acordar a gente. Mas depois que eu descobri que meu filho ele tinha essa necessidade, esse espectro, eu comecei a fazer uma oração a Deus para que ele me ajudasse em um contexto. Eu sempre coloco a Deus, Senhor Jesus, me ajude a não amar meu filho mais do que eu deveria te amar. E essa é uma oração difícil. Porque às vezes nós queremos colocar a nossa família, nós queremos colocar emprego, queremos colocar o nosso sucesso profissional tudo acima de Deus. Não, eu preciso conquistar. Não, eu só tenho essa chance, eu preciso. Às vezes eu estou falando para um jovem que está nos assistindo que recebeu uma proposta de trabalho e falou assim, olha, mas você vai ter que vir um sábado por mês. Não, eu não posso perder isso, pastor, porque a minha garantia do futuro, é uma aposentadoria no futuro que eu vou ter. E de repente eu estou colocando isso como se fosse um ídolo na minha vida. Uhum. Meu sucesso, não existe sucesso nessa vida que não venha a ter brilho na eternidade. Uhum. Isso é verdade, hein? Olha aqui, diz aqui, eu já vou jogar aqui pra Gabi aqui, mas olha, verso 22, capítulo 28, fala assim, ó, mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Tem gente, nós passamos por isso geralmente também, né? Às vezes o mundo tá desabando, tá dando tudo errado, a gente tá vendo que o caminho que a gente escolheu ir, dar as costas para Deus não foi vantajoso, sabe? É só caindo, é só mergulhando, Ladeira é abaixo. só queda, é só fundo do poço, e a gente continua ainda diz que Acais naquela época, já vindo tudo, perdendo o reino, cercado, pobreza, difícil, pedir ajuda a um, o cara vinha aí e pressionava mais ainda, e ainda a gente se mantém disposto a confiar. Como a gente pode vencer isso, Gabi, aprendendo com a experiência de Acais? Acais, ele investiu bastante recursos, né? Doações em sacrifícios para outros deuses. A gente vê também, voltando um pouquinho na lição do contexto, que às vezes doar não quer dizer que a gente é bonzinho, né? Não vai mostrar, tipo, como eu sou generoso, né? Acais investiu, deu muito, ele foi um doador muito generoso, né? Só que para causas erradas. E ele foi alertado pelo profeta Isaías, né? Isaías foi lá, tipo, olha, o que você tá fazendo de errado? Deus tá oferecendo para você, tipo, me prove, né? Confie em mim. E Acais falou assim, não, ele se sentiu já tão perdido, longe de Deus, que não aceitou essa prova de Deus. A gente vê ao contrário de Jacó, que estudamos na semana passada. Jacó estava disposto a confiar. Já Acais não, ele estava indisposto a confiar em Deus. Então ele achou que por ele estar muito longe de Deus, ele achou que ele não tinha mais essa oportunidade. Uhum. Então ele tentou resolver da própria forma dele. Falou com o rei ali, falou, você me ajuda aqui? Me protegendo, o rei falou, não, ok, te protejo. Só que depois, essa própria pessoa que ia proteger ele foi contra ele, né? Atacando o próprio reino dele. Uhum. Eu só conseguia pensar assim, o feitiço se voltou contra o feiticeiro, né? Uhum. Então, ele tentou ir lá ajudar, pedir ajuda, só que a própria pessoa que ajudou ele... Que ele pediu ajuda, se tornou o perseguidor dele também. inimigo dele. Só que se ele tivesse pedido ajuda a Deus, ele não teria essas Que já consequências. tinha oferecido ajuda pra ele, né? Exatamente. E eu acho engraçado que a gente conhecendo a história de Acais, a gente não encontra nenhuma boa ação, né, na vida inteirinha dele. Ele Nossa. morreu muito novo, 36 anos. Nossa. Muito novo, Reinou né? pouco também, né? Exato. Pela média dos demais. Então, assim, Acais, ele não ouviu a voz de Deus, se recusou, recusou a proteção e conselhos de Deus, e ofereceu doações erradas a deuses errados, né? E eu fico pensando assim, será que não tem alguém de nós que está tentando se tornar como Acais? Com medo de novas derrotas, né? Com novos fracassos, né? Sim.
E a tendência, engraçado, né? Porque o próprio casamento dele é uma tentativa, né, do seu pai Josafá de garantir que os reinos que eles tanto temiam, né, não iriam invadir ele. Ele casa o filho dele com Jezabel para garantir que houvesse. Mas interessante, né? Porque o casamento veio com o pacote do casamento, né? Fica aqui uma dica também para quem está em casa aí, tá? Quando você casa com tudo que a pessoa tem. Com a família dela, com os costumes dela, com a crença dela, com a forma dela de viver. E foi justamente isso que aconteceu. Quando ele casa com Jezabel, a primeira coisa que ela pede para que ele estabeleça na nova casa dela, lá no reino de Judá, era que trouxesse um templo, fizesse um templo, trouxesse sacerdotes e trouxesse o Deus dela. Na realidade, o que aconteceu com aquilo foi que, literalmente, a religião oficial de Judá tornou-se a religião oficial da mulher dele. Verdade. E é incrível, né? Como a gente, com os problemas que a gente às vezes enfrenta e tal, seja eles quais forem, né? Não importa qual é. Nós temos sempre duas opções. Ou a gente se voltar para Deus, voltar a confiar em Deus, depender de Deus, clamar por Deus, voltar a crer nas promessas de Deus, ou mergulhar mais fundo na nossa tentativa furada de querer fazer nossas concessões e jeitinhos, né? Jeitinho brasileiro. É, isso aí, de tentar garantir de que o nosso plano vai dar certo. E ele não vai dar certo. No caso de Acais, quando a gente olha para a história dele, termina assim, né? Um cara que não teve nada de bom, nenhuma referência. Aliás, estamos aqui falando sobre ele hoje, né? Mas sabendo como não fazer. Porque não vale a pena, né? Eu já vi muita coisa na vida, nesses 33 anos meu. Já vi gente juntar tampinha de garrafa, selo. 30 e quantos? 33. Será? De RG. Ok. Chega o livro até melhor. 89. 84. Tô emocionado, porque você tá com 30 e pouco, já teve essa experiência toda e ele já tá com quase 60. Mas Então, mano, eu tô... Quase 60. eu já vi pessoas serem acumulativas em muitas coisas. Mas igual a casa eu nunca vi. Gostar de colecionar problema. Boa. Isso é incrível, né, cara? Ele era incrível. Quando ele parecia que estava resolvendo o negócio, ele criava outro problema. E só acumulava. E só acumulava. Tem gente que gosta de colecionar um monte de coisas, mas ele era diferenciado. Gostava de ter uma pedra no meio do sapato para ele poder se afastar cada dia mais de Deus, se tornar mais infiel. Aí você vê ainda a posteridade dele, o que virou Acabe, juntamente com Jezabel. Tanto que o reino sofreu por consequência de uma má gestão de um rei e da sua posteridade daquilo que foi ensinado. Uma das coisas que eu gostaria de comentar aqui nessa lição é o seguinte: vocês viram que cada passo que a gente dá distante de Deus, a gente vai dando um passo, na verdade, é um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro. Quer ver? Por exemplo, quando que começou aqui o problema de Acaz? Bom, começou quando Josafá resolveu unir a família dele. Josafá, a princípio, foi um bom rei. Resolveu unir a família dele com a família de Acabe. A idolatria se implantou aqui. Esse aí começou por aí. Aí o que acontece? O rei Acaz, ele acaba sacrificando os filhos. E olha como que é a bondade de Deus. Porque mesmo ele tendo sacrificado os filhos, é um sacrilégio. Imagina, colocar os próprios filhos, fazer queimado. É um sacrilégio. Ainda assim, Deus fala para Isaías, vai lá e oferece ajuda para ele. Ele tá precisando de ajuda. É alguém que tá fora dos meus caminhos, mas eu quero fazer ele voltar de novo. Aí Isaías vai lá falar com ele e diz o seguinte: olha, Deus quer você do lado dele. Pede, pode pedir um sinal. Pede um sinal que eu vou fazer o sinal para você. Acho interessante essa parte. Aí sabe o que ele fala? Não pedirei o sinal e nem temerei ao Senhor. Nossa. Foi isso que ele falou. Você percebe? A idolatria chegou a tal ponto que ele começou a rejeitar completamente a voz de Deus. Aí sabe o que acontece? Veja, ele não tem mais a ajuda e o favor de Deus. Aí o que ele faz? Ele vai buscar ajuda e favor de reis pagãos, de pessoas de fora. Ah, tá bom, acho que Deus não quer saber de mim mesmo, então eu vou para outro canto. Começou a procurar. Aí sabe o que ele faz? Ele pega os utensílios do templo, os materiais ali que eram feitos de ouro, que eram materiais consagrados para o serviço do templo, e ele vai lá e diz: ó, toma aqui, rei, ó, toma aqui e fica com esse negócio aqui. E sabe qual que é o próximo passo? Ele fecha o templo. Ele fecha a porta da casa do Senhor. Ele fecha. Você percebe que um passo vai levando a outro, vai levando a outro, vai levando a outro. Não tem jeito. Quando o inimigo começa a pedir as coisas, meu amigo, ele vai pedindo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Por isso que nós vimos aquela história lá no comecinho, lá, aquele rapaz disse: não, peraí, meus filhos, de jeito nenhum, eu vou parar por aqui, nem que eu perca tudo, eu vou parar por aqui. Confiar em Deus sempre é a melhor E solução. voltar atrás, né? Eu só conseguia pensar, relendo a história de Acaz, o quanto esse cara foi muito doido. Ele fechou seu A coração. melhor palavra para definir é loucura mesmo.
Ele fechou seu coração e não quis mais reconhecer o quanto Deus poderia ajudá-lo. Ô, Léo, é possível o cara ser generoso, mas ser considerado um ímpio diante de Deus? Sim. Como é que foi essa experiência aí? Não minha. Os seus 30 aí? 33. Diz 34. ele, né? 34. Tá aumentando. Até o final do programa vai chegar a idade certa. Vamos aguardar. Mas olha, a Kais tinha a idade dele assim, sabia? Já passou Ele chegou janeiro. 25, né, Gabi? Fazendo a continha ali. Aham. Não. 30 e poucos anos, é. Era a Kais Deixa eu também. passar essa. Mas e aí? Diz que ele tinha uma Ele serviu de generosidade, exemplo pra mim. Fica uma tranquilo. generosidade ímpia, né, cara? Como é que pode ser generoso e ser ímpio? É você depositar sua generosidade em lugares errados. Tem gente que prefere fazer as coisas do jeito dela e não da forma como tem que ser. Prova disso é você achar que pode... Vou pegar um contexto bem dentro da nossa área, o que a nossa lição está falando. O seu dízimo. Tem gente que acha que tem o direito de pegar o dízimo e fazer com ele o que bem entender. Não, eu não quero devolver na igreja. Eu quero dar em cestas básicas. Eu quero ajudar tal pessoa. Tem alguém passando fome. O dízimo não é para isso. Ele tem uma função. E, principalmente, ele tem um destino que deve ser usado para um contexto mundial e não da minha vontade. E quando eu começo a perpetuar, principalmente as minhas decisões sobre aquilo que eu desejo e quero, aí eu estou tendo uma generosidade ímpia, porque não é aquilo que Deus preparou e não é aquilo que Deus decide. A minha vontade está sendo soberana. E quando você olha para esse contexto, eu posso ser ímpio, eu posso ser generoso com coisas ímpias, mas ao mesmo tempo eu consigo ser mesquinho com as coisas de Deus. E egoísta, né? É fácil a gente pegar nesse contexto, mas como assim eu sou mesquinho? Vamos pegar aqui a lição. Eu pergunto às vezes para quem está nos assistindo, às vezes não tem tempo, quantos tem a lição da escola sabatina? E a gente vai achar, não pastor, mas a lição custa R$40 o ano. E eu pago R$50 de uma pizza para comer. Para uma refeição. E aqui eu tenho um alimento por ano inteiro. E tá barato essa pizza sua aí. Não é? Você depois passa o endereço aí. Vou passar. Você entendeu? Então assim, com as coisas de Deus eu sou mesquinho. Mas com as coisas ímpias eu sou uma pessoa extremamente generosa. É engraçado. Aonde que eu tenho depositado essas coisas? Nada contra, né? Que gosta de Não. torcer, né? Futebol e tal, né? Alguns até, de certa forma, gostam, não sei, viajam e tal, né? Mas às vezes investe tanto recurso, né? Tanto investimento, às vezes num ingresso de um evento, de um encontro como esse, né? E tal. Numa viagem, muitas vezes, que às vezes você derrama ali todas as suas economias, etc. e tal. Mas beleza, agora vamos lá, vamos ajudar um garoto a ir para um Campuri. Aí, cara. Eu tô sem grana, uma tá inscrição. difícil. Vamos ajudar um jovem para faculdade, né? Fazer um curso da vida dele, não tem recurso, a gente pensa, calcula e tal. Como é difícil, né? A gente às vezes vê uma realidade como essa aqui, que parece tão distante da gente, mas sim, é possível ser generoso de forma ímpia, né? Totalmente contrário ao que Deus pede e espera de nós. Deus espera e convida a gente, né? A ser generoso para a sua causa, sua obra. Ele estabeleceu um princípio, né? Que é um princípio. É muito mais do que isso, né? Ele quer que minha vida, minha influência, meus recursos, né? Minha família, né? Meu trabalho, com minha saúde, com tudo. Não é só um convite para ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Claro. É mais do que isso. Mas o básico é esses 10%, é para a gente começar a viver na prática essa vida de generosidade para aquilo que realmente vai contribuir para que o mundo conheça Cristo, vive essa liberdade, né, que é aquele personagem que você citou no início da história, tenha paz, né, conheça a palavra. Então, toda vez que você investe no reino, você está investindo em salvação de pessoas. Toda vez que você investe num missionário que está indo para algum lugar do mundo, para um pastor continuar pregando, para a TV continuar levando a mensagem, você está contribuindo para que alguém conheça a mensagem. E é uma contribuição aparentemente até pequena, a nossa, né? Mas para Deus será vista com muita grandeza. Verdade. Você sabe, uma das formas também que a gente pode usar a generosidade, mas de forma ímpia, é quando a gente usa os recursos que nós temos para tentar barganhar com Deus. Senhor, ó, eu estou te dando isso daqui
Mas por favor, né? Abre a janela do céu, derrama bênçãos sem medidas. Senhor, me dá aquele carro que eu tô precisando. Senhor, eu preciso terminar de pagar a faculdade. Eu tô te dando, tá vendo aqui? Ou seja, foi exatamente como esse rei aqui ele estava querendo fazer. Ele estava usando os recursos que ele tinha para tentar barganhar. Consagrados a Deus. Consagrados a Deus. Você viu que, inclusive, ele estava adorando os deuses dos sírios, que era justamente quem tinha derrotado ele. Cara, se me derrotaram, então quer dizer que os deuses deles estão a favor deles. São mais poderosos. Né? São mais poderosos. Eu vou adorar esse Deus aí. Então é quando a gente quer usar os recursos para poder barganhar com Deus. E aí um outro ponto que eu destaco aqui é a questão do estilo de vida que você já acabou de falar aqui. Sabe, às vezes tem algumas, talvez, teologias aí no mundo afora, teologia da prosperidade e tal, aquele negócio todo, né? Diz, vem aqui, traz o teu dinheiro, que você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai andar de carro próprio, você vai ter não sei o que e tal, sua saúde, aquele negócio todo. E as pessoas, muitas vezes, eles dão o dinheiro para uma instituição, ou seja, alguma coisa assim. A fim de receber. Mas a fim de receber. E outra, não precisar mudar o estilo de vida. Às vezes o camarada tá lá com enfisema pulmonar porque fumou, sei lá, a vida inteira e tal, enfim. Não, vem aqui, traz teu dinheiro, tu vai ficar livre e tal desse mal. Mas em nenhum momento eles falam sobre estilo de vida. Esse aí foi um hábito prejudicial, então tira esse hábito prejudicial. Abandonar pecado, pureza sexual, que a gente já falou na lição passada. Você percebe? Não precisa mudar o estilo de vida. Eu só vou dar e receber. A adoração a esses deuses nunca exigirão isso, né? Exatamente. É aquela oferta, é uma relação de barganha, estritamente isso, né? Exatamente. E cruel, né? Porque a ideia é aplacar, né, aquele Deus a quem eu quero que me sirva. E eles trazem esse contexto pagão pro cristianismo às vezes, porque no paganismo você faz uma oferta para incomodar uma entidade superior para poder você ser abençoado. Deus não, ele te abençoa. Ele já foi a oferta. Ele já foi a oferta, já fez a bênção para você se sentir incomodado, abençoado para agradecer. É muito diferente, né? Nada é o contrário do paganismo. Muito e isso é muito, muito bacana. Bom, vamos para o hipertexto aqui. Eu queria até pedir aqui o César que nos ajudasse aqui. A palavra-chave da semana é ensinar. Óbvio, né, que Deus fez de tudo para ensinar a Cais, até a própria vida dele, embora seja totalmente torta, difícil. Ela nos ensina muitas coisas, né? Seguramente. Sem dúvida. Qual seja o texto que você escolheu e que palavra o seguinte, então, você queria colocar na nossa rede semântica aqui? Vamos lá, então. É o seguinte, eu estou aqui com a Bíblia, minha Bíblia é revista e atualizada, e eu gostaria de ler o texto em Mateus capítulo 22, versos 36 ao verso 40. E aqui na minha versão, diz exatamente assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E eu resumiria aqui em amor. A palavra que eu usei é amor. Aquele que ama, ensina. Eu amo meu filho, por isso eu digo para ele: meu filho, olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Isso é perigoso para você, toma cuidado e tal. Eu amo meu filho. Eu amo meu filho e é por isso que eu gosto de ensinar as coisas que eu tenho certeza que vai servir para o desenvolvimento do caráter dele, para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento físico. A mesma coisa é conosco também. Quando nós amamos o nosso próximo, quando amamos o nosso semelhante, nós vamos querer ensinar coisas boas para eles. E é claro, a melhor coisa que a gente pode ensinar é o que está aqui na palavra de Deus. Deus ama você, Deus ama o próximo, Deus ama nossos amigos, Deus vai voltar, Deus quer que a gente more com eles por toda a eternidade. Então a palavra aqui resumida é amor. E afinal, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É demais. Gabi Victório, qual é o seu texto? Apóstolo César. Meu texto é Isaías 1, de 10 a 12. Eu não vou ler ele todo, só vou pegar o contexto aqui. Minha palavra é escutar. Então, ensinar, escutar. Porque em Isaías 1:10, Deus dá alertas ao povo de Israel e diz: escutem, escutem, escutem. E quando nós escutamos a voz de Deus, a gente tem mais consideração em aceitar suas recomendações e conselhos. Sensacional, Gabi. Muito bom. Escutar, ouvir a voz de Deus. Quer aprender? Escute. E atenda a voz de Deus, né? Léo? Vamos lá. Ezequiel 33, verso 11. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Nossa. Aqui você olha que, primeira coisa,
tem o contexto do ensino, mas você tem que reconhecer a voz de Deus, que é a palavra que eu gostaria de destacar, e aprender a retroceder. Porque se você não retrocede do mau caminho que você está diante da ruína eterna. E se você retroceder, você permite Deus guiar a tua vida novamente. Você sabe que isso aí é mais difícil que tem, né? É você voltar atrás, né? Retroceder. É desaprender para aprender. Sair Olha, dos vícios, gente, né? Isso é uma das coisas mais A difíceis. gente vê aqui, acho que a palavra que definir, quem sabe muito bem a relação de Deus com a casa aqui, seria a palavra tolerância, né? Embora Deus tolerasse as decisões dele, né? A forma decadente como ele vivia, né? Mas Deus nunca parou de ensinar a Caio, nunca parou, desistiu de tentar ensinar a ele qual era o caminho certo, de fazer ouvir a sua voz, né? De entender o caminho que ele tinha que seguir, como um pai ensina um filho, né? De ensinar a ele, a palavra que você citou agora há pouco, a sua palavra, Retroceder. a retroceder, volte, confie em mim, volte para mim, não confie em outros deuses, eles não querem o seu bem, para com isso, volte, né? E quem sabe seja a mesma postura que a gente deveria ter. Às vezes a gente, em nome de uma tolerância, né? Muitas vezes a gente, claro, tem que respeitar e tal, mas a gente às vezes se omite do chamado que Deus fez a gente, né? De ir e pregar o evangelho a toda criatura, ensinar a ela todas as coisas e que as pessoas decidam, certo? Imagine se os profetas, se Isaías não falasse nada. Imagine se Deus ficasse calado vendo seu filho indo para um precipício, e destruiu sua família, acabando com sua vida. Um cara que poderia ter vivido tanto tempo foi para a sepultura muito mais cedo por suas escolhas erradas, né? Então a gente percebe aqui que esse mesmo princípio de equilíbrio, embora tenhamos que tolerar, nós não podemos nos calar. E Deus espera que a gente faça, como os profetas não se calaram, que a gente também tenha uma vida que desperte, né? Que seja questionável, mas que a gente tenha em cada oportunidade assim, a coragem, né? E o amor, né? De dizer para alguém que esse caminho, que essa escolha, que essa decisão, que esse ídolo não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Então é importante que você também, quem sabe aí, saia não só do anonimato, mas também pare de ser omisso. Tem alguém perto de você que não sabe que você conhece, não conhece Deus que você conhece, não conhece a palavra, não guarde para você, tá bom? A felicidade, a paz que você tem, não guarde para você, tá bom? Vamos caminhando aqui para o final. Eu queria pedir agora aqui mais uma vez aqui a intervenção do nosso brother, contador de histórias. Certo, tínhamos aqui a parte... Forrest Gump. Aqui tínhamos aqui na parte do compartilhe, né? E eu queria que você nos ajudasse aqui. Tem uma oferta aqui muito custosa, né? A gente falou muito de oferta, né? Imagina como deve ter... Não foi, né? Porque imagina sacrificar seu filho. Mas teve uma oferta bem mais custosa do que essa, né? Teve mesmo. Que oferta foi essa? É o seguinte, gente, olha, quando a gente fala sobre dízimos, algo precisa ficar bem claro. Veja, nós devolvemos a Deus, então não é nosso. Nós somos mordomos. Deus nos dá tudo, mas ele pede para que a gente devolva para ele aquilo que pertence a ele. E isso tem a ver com a nossa criação. Nós somos criados por Deus para administrar os bens que ele colocou em nossas mãos. Agora, quando nós falamos sobre oferta, aí a oferta é algo custoso e custou algo muito grande. Custou a vida do Filho de Deus. Custou a vida de Cristo Jesus. Essa é a oferta mais cara e mais custosa. Imagina um pai doando o seu filho em favor de uma outra pessoa. E foi exatamente o que Deus fez na pessoa de Jesus. Agora, olha só. Se nós devolvemos os dízimos porque fomos criados por Deus, e nós doamos a oferta, né, de acordo com nossas posses, mas porque nós recebemos uma oferta, que é a oferta do Filho de Deus, aí vem a minha pergunta. O que é mais importante? Eu ter sido criado por Deus? Ou eu ter sido redimido, resgatado por Deus? Eu creio que os dois são importantes. Se eu não fosse criado, nem estaria aqui participando do melhor podcast que você pode assistir aí, que é o No Contexto, né? Ou da possibilidade de ter sido salvo, né? Redimido. Exatamente. Agora, de que adianta eu ser criado, mas não ser redimido? Então isso coloca praticamente as nossas ofertas, nossos dízimos em pé de igualdade. A diferença é que uma Deus diz quanto é. Exatamente. E a outra é você que diz. É você que dá, exatamente. Mas Depende da sua gratidão, né? Deus deu muito pra gente, Deus deu tudo pra gente. Essa é a oferta mais custosa e mais cara. É Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E sabe o que é interessante? É uma oferta. Deus nos oferece, não tem custo nenhum, dizendo, tá aí, é a vida do meu filho, que tem poder para perdoar pecados, poder aí para transformar vidas, você só precisa aceitar. Essa é a oferta mais custosa essa oferta, né? Fica aqui a lição até como a gente está falando sobre isso, né? Fica tentando imaginar Cais levando seu filho com aquele Deus em forma de pedra enorme, com as mãos uma espécie com de labareda. braço ali. Imagina
sabe, Vivendo seus filhos serem queimados. incandescentes ali, e aquele pai pegando aquele garotinho, carne, imagina, tocando aquela pedra quente, vendo seu filho ali queimando diante dos seus olhos. Eu fico imaginando, né, o que pode... uma pergunta que eu fiquei pensando, até anotei aqui, né? O que você está disposto a oferecer em troca de proteção e prosperidade ou sucesso nesse mundo, né? Tem gente que vende corpo, vende Alma. seus sonhos, né? Destrói sua família, acaba com a sua sexualidade, acaba com sua mente, né? Acaba com sua saúde em busca de uma proteção que na realidade nem existe, né? Uma coisa que eu achei interessante também é que a casa doou até demais, né? Em troca apenas de proteção e bênção. E se ele tivesse doado da maneira certa, né? Ele teria recebido isso também. Então, E era ele... muito menos que Deus pedia, né? Exato, ele doou demais e teria custado para ele muito menos se ele tivesse aceitado o que Deus estava oferecendo a ele. Sensacional. Sabe o que eu Que acho? era o que de fato ele queria, proteção e segurança, né? O livro Ciência do Bom Viver, a Ellen White, ela diz o seguinte, que se o resgate da humanidade, o preço fosse maior do que a vida de Jesus, os céus estariam em dívida com a humanidade. Porque o bem mais precioso que havia no céu foi dado para resgatar o ser humano. Agora, imagina o quanto custa a minha vida e a sua vida. Você que também está nos assistindo. O preço foi incalculável. Deus deu tudo o que ele tinha para poder resgatar o ser humano. E mesmo assim, o ser humano decide viver longe. Fazer as coisas como Acaz fez, Acabe futuramente, dentre outros também. Ok. Vamos lá? Eu queria que vocês dessem agora as suas considerações finais. Chegamos aqui à parte do consenso, né? Queria até lançar aqui uma pergunta, só para nossa reflexão aqui final. Eu queria ouvir de vocês aqui uma possível resposta, o que vocês entenderam disso aqui. Pensa agora que você está numa classe, o professor vai soltar essa pergunta para vocês, quem sabe, responderem aí. Por que fazer muitos sacrifícios e ofertas não significam necessariamente que elas serão aceitas por Deus? Note, Acaz ofereceu muito, né? Se formos comparar o tipo de oferta e o que ele deu, né? Mas mesmo dando tanto, ele deu os itens do templo, que eram de ouro, consagrados a Deus, itens limpos, foram guardados, né? Foram decididos ser feitos por orientação divina. Depois deu seu próprio filho, abriu mão da sua adoração a Deus, né? Para estar de bem com a esposa ali, etc e tal. Mas por que muitos sacrifícios e ofertas não necessariamente significam que Deus vai aceitar aquilo que você está fazendo? Qual é o propósito que você está fazendo? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eu estou fazendo isso com que propósito? Para barganhar? Para mostrar que eu sou bom? Ou é algo involuntário que sai de mim por amor a Deus? Porque quando eu começo a pensar a fazer o bem proposital, não é algo involuntário da alma, do coração. É algo que eu quero alcançar alguma coisa de uma forma racional e não de uma forma involuntária vindo da vontade do Espírito, entendeu? Às vezes as pessoas elas são boas para poder se aparecer. Que nem tem pessoas que chegam para mim e falam assim, não, pastor, eu quero fazer uma doação, eu quero fazer tal coisa, quero ajudar, mas depois, deixa eu falar lá na frente um pouquinho do que eu fiz. Não, peraí, para que isso? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, dentre outras coisas. As pessoas estão mudando muito o contexto daquilo que é fazer as boas obras, como a Bíblia aplica. Uhum. E aqui a lição ela deixa bem clara. Se eu não fizer algo com um propósito divino, Deus desqualifica a minha bondade. Tem uma frase aqui no final da lição já, que eu achei muito interessante, que fala assim, que a matemática de Deus é sempre o melhor. Esforço humano, mais poder divino é igual a sucesso. Ok. muito Boa, bom. Gabi. E aí? Muito bom. Precisa- É o seguinte, finais, amigos, mais aí. que um dever. Sabe como que antes as pessoas, naquela época lá, né, do antigo Israel, eles davam o dízimo, devolviam o dízimo? Eles devolviam o dízimo da seguinte forma. Vamos supor que eram ovelhas. Eles faziam passar 10 ovelhas. 1, 2, 3, 4, Na 5, 6, décima? chegou a 9. A 10ª, ela é separada, essa é do Senhor. Talvez ele podia ficar pensando, mas peraí, essa é a mais gordinha, deixa eu trocar por uma mais magrinha aqui, essa aqui não, vamos trocar e tal, enfim. Não existia isso para eles.
Eram 10 ovelhas. A 10ª era do Senhor. Eu lembro de uma história de um menininho que ele pegou e ganhou 10 moedinhas. Aí chegou e a mãe dele disse, ó, uma é do Senhor, é o dízimo, tudo bem? Tudo bem. E ele foi pra igreja. Aí na igreja tava lá brincando e tal, pegou e uma moedinha, caiu da mão, rolou e caiu dentro da boca de lobo lá, sabe? Aquele bueiro lá. Ele, ai, lá se foi a moedinha do Senhor. As deles estavam garantidas, lá se foi a do Senhor. Mas é o seguinte, amigos, eu queria agora falar com você aí rapidinho, eu sei que já terminou nosso tempo, mas eu gosto muito de banco imobiliário. Não sei se você já jogou banco imobiliário, mas eu gosto de banco imobiliário. Tinha um menino que ele era muito bom em banco imobiliário e ele comprou a cidade inteira. Comprou hotel, comprou casa, comprou tudo que tinha direito, avenidas e tal. Aí no outro dia o pai, eu tô indo no banco. O menino, eu quero que você. No banco? Vamos lá. Aí o pai falou com o gerente, quando terminou de falar com o gerente, o menino larga o saquinho em cima ali da mesa do gerente e disse, olha, eu queria que você fizesse um seguro aqui, porque eu comprei tudo isso, eu tô aqui com meus hotéis, com as minhas casas, tô com tudo isso aqui, meus terrenos e tal, queria que você fizesse um seguro, quero colocar tudo aqui no seu banco e tal, fazer uma aplicação. O gerente entendeu, claro que era uma criança, olhou para ele e disse, filho, eu preciso dizer algo muito importante para você. Tudo isso que você conquistou aqui é muito legal, mas não tem valor nenhum aqui nesse banco. Será que aquilo que nós estamos conquistando aqui tem algum valor lá no céu? Conquiste coisas que você tenha certeza que tem valor lá no céu, ao lado de Jesus, viver por toda a eternidade, ao lado de Cristo, com a sua família, não tem preço. Isso daí é mais do que um dever da nossa parte. Sensacional! O nosso rei de contador de histórias aqui. Muito bom, César. Obrigado mais uma vez. Então lembre-se, quantidade nem sempre é qualidade. Então é muito importante que você tenha segurança dos motivos pelos quais você está sendo fiel a Deus. Ele mais também dizendo assim, um texto achei muito legal aqui. Ninguém é forçado a apresentar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Ninguém é forçado. Então, e se for forçado, por obrigação ou medo, por baganha, tenha certeza de que Deus não vai aceitar. É verdade. Não vai aceitar. Tem que ser por amor, tem que ser por gratidão, tem que ser por reconhecimento. Tá bom? Bom, eu queria agradecer aqui mais uma vez. Eu queria pedir aqui que o Léo terminasse esse momento aqui com oração, pedindo a Deus para que esse bate-papo aqui motivasse alguém a ter uma história bem diferente da de Acais aí, pela graça de Jesus. Ora aí, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, existem pessoas que estão nos assistindo agora, que estão no vale de uma decisão, que precisam voltar para os seus caminhos ou precisam retroceder de algumas decisões. Por favor, Senhor Jesus, visite essas pessoas. Amém. Envie o Deus Espírito Santo para que elas possam recarregar suas energias, a confiança em Ti e que possam voltar para os seus braços. Nos abençoe, nos dê a Tua paz e a Tua graça no restante deste dia. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Léo, mais uma vez pela companhia. Obrigado, nosso contador forte. Você é demais, hein? Obrigado, César, CBS. Gabi, top. Sempre ao ponto ali. Tramontina, hein? É isso aí. Obrigado, Gabi. Demais, hein? E a você também que está nos acompanhando aí até agora, está aí acompanhando esse podcast, ouvindo em algum lugar aí na sua semana. Queremos agradecer você também pela companhia e pedir a Deus que Ele fizesse com que esse podcast tocasse no seu coração de alguma forma para que você se voltasse para Deus e confiasse estritamente na palavra de Deus. Queremos dizer a você também que nosso material você pode acessá-lo através de nossas redes sociais, não só o Instagram, mas também aí pelo YouTube e também até acompanhar uma parte mais específica que você queira ter acesso ali ou quem sabe pesquisar um pouco mais através da nossa minutagem. Que Deus abençoe muito você, é um prazer estar com você aqui. Não se esqueça de nos encontrarmos em breve, na próxima semana, no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Um abraço e até lá!